campo. Rafael, goleiro, será? Rafinha, Arboleda, Sabino ou Alan Franco? E o Wellington. Aí, Luiz Gustavo, Bobadilha ou Marcos Antônio. Bobadilha jogou o jogo inteiro do Paraguai contra o Brasil. Luciano. Wellington Rato do lado, Lucas do outro, Caleri no comando do ataque. Você acha que é por aí? Acho que são 3 dúvidas, né? Duas que já vinham acontecendo, né? Pelas últimas escalações do Zubeldia, que são, na zaga, Sabino ou Alan Franco. Lembrando a questão, né? Sabino jogou a primeira partida contra o Galo porque o Alan Franco estava suspenso, foi muito bem contra o Hulk, especificamente, e vai enfrentar o São Paulo Hulk de novo. Então essa é uma dúvida, hoje o Alan Franco já tem condição de jogar, mas o Sabino é um jogador mais forte, né? Vamos ver como é que vai imaginar o Zubeldia e o time dele. A outra, Luciano aí ou William Gomes, né? Faz tanto tempo o último jogo, mas no último jogo do São Paulo, com o time titular, o Zubeldia optou por William Gomes, Lucas no centro e Luciano no banco. Pelo menos no primeiro tempo, né? Então acho que essa situação, o Lucas deve jogar sim. Eu acho que ele vai de Luciano, né? Imagino que pelo tipo de jogo, a necessidade de fazer gol, né? De vencer o adversário. E aí a outra dúvida é mais pela questão física do Bobadilha, mesmo que jogou o tempo inteiro contra o Brasil, jogou quase o tempo inteiro contra o Uruguai, foi encontrar os caras no aeroporto, né? Nem chegou a tempo de ir ao CT, encontrou os caras no aeroporto e embarcou. Se ele tiver condição, ele vai jogar, porque ele vem sendo um dos principais jogadores da equipe, né? O Marcos Antônio é uma opção, o Ligeiro seria outro. Mas a gente tem que lembrar também, a gente está falando do desgaste do Bobadilha, um pouco do Lucas, que o Atlético tem 3 titulares numa condição parecida com a do Bobadilha, né? Então o Atlético tem 3 jogadores desgastados pela data FIFA que vão provavelmente iniciar a partida também. O Arana, o Alan Franco e também o Júnior Alonso. Então, essa questão aí, essa definição, acho que as possibilidades é diferente, né? Você falou da classificação do Vasco, a gente falou da classificação do Corinthians, bastante. Nessa quinta-feira, quem joga em casa já venceu o primeiro jogo, né? No caso do Atlético e do Flamengo. É muita vantagem no mata-mata, né? A reversão o São Paulo reverteu um mata-mata de Copa do Brasil na história, tendo perdido o primeiro jogo no Morumbi. Foi na história. Em todos os tempos. Foi contra o Ceará, um jogo que perdeu no Morumbi. Depois, aliás, se não me engano, foi o último gol do Rogério Ceni pelo São Paulo, se não me engano. Venceu lá em Fortaleza depois, bem, e se classificou. Mas não é o comum, né? Ainda mais com times grandes, não é o comum. Então, a questão para o São Paulo, para mim, não é só esse jogo. É o que esse jogo e a provável eliminação pode acarretar no resto da temporada. É aquilo, o São Paulo tinha 5 jogos muito complicados, 4 deles fora de casa. O Atlético era o único em casa, perdeu, nós estamos vendo aí. Aí tinha o Fluminense fora, perdeu. Aí tem o Atlético fora, pela Copa do Brasil. Aí tem o Cruzeiro fora, pelo Brasileiro. Aí tem o Botafogo fora pela Libertadores. O mês do São Paulo parece um mês do Palmeiras. Lembra? Né? E o Palmeiras só ficou com o Brasileiro. Então, e a situação, ela, para mim, vai além da classificação da Copa do Brasil, que eu acho improvável. O time parar de perder. São 2 derrotas seguidas. Porque o parar de perder te coloca em condição, no brasileiro, pelo menos, de continuar brigando pela Libertadores e, sobretudo, na Libertadores, não perdendo para o Botafogo. É uma sequência complicada e eu acho que hoje é aquela questão. Se não vier a classificação, que é improvável, o time precisa dar uma resposta, pelo menos em termos de envolvimento, de atuação e tudo mais, incomodando o Atlético. As 2 vezes que eles se enfrentaram esse ano foram 2 vitórias do Atlético. Das 2 vezes o São Paulo não jogou mal, mas perdeu as 2 vezes. Lá na Arena MRV pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil, esse jogo que a gente está vendo no Morumbi. Muito bem, então tá aí, tem todas essas questões, vamos dizer assim, Massa, sobre esse jogo. Na escalação que se falou ali sobre Bobadilha, não sei quem joga no meio, tem uma outra que eu acho que é importante também e está sendo deixada como se não fosse tão importante, que é Sabino ou Alan Franco. Eu acho que muda bastante o jogo.
de um ou de outro. O Arnaldo lembrou, não, o Sabino jogou bem contra o Galo. Jogou mal contra o Fluminense. O primeiro gol do Fluminense sai do atacante que faz um giro na frente do Sabino e mete a bola lá dentro. É uma escolha bem difícil de fazer, né? Não pela qualidade técnica do Alan Franco, que me parece ser um zagueiro mais técnico. Mas pela proximidade, pela forma como o Sabino jogou contra o Hulk, né? Que não é um atacante simples de se marcar. Não é um jogador que, você vai e marca o Hulk. Não é fácil, não. Então, para este jogo especificamente, eu apostaria no Sabino novamente. Porque, em tese, em alguns momentos o São Paulo vai ter que sair. E aí o Hulk vai ter mais espaço. E tendo mais espaço, imagino que o Sabino possa fazer melhor essa marcação pela força física que tem. O São Paulo perde um pouco, né, naquela saída de trás que o Alan faz muito bem. Agora, dessa escalação, o único que eu não colocaria em campo de jeito nenhum é o Bobadilla. O São Paulo precisa de um gol. O São Paulo não precisa fazer 5-0 no Galo. O São Paulo precisa fazer um gol para voltar a ficar vivo no jogo. Então, esse é um aspecto importante. Esse tipo de jogo tem várias questões que a gente não consegue ver. Uma delas é como o Zubeldia vai responder no mata-mata tendo perdido o primeiro jogo. É um aprendizado para nós, entender como ele vai imaginar isso e como Cara, antes da derrota para o Fluminense, eu diria que ele estava pensando nos 3 campeonatos. Depois da derrota do Fluminense, Botafogo ganhou, Palmeiras ganhou, sabe? A diferença aumentou ainda um pouco mais, né? Então talvez agora ele esteja de fato mirando só as 2 Copas, coisa que eu não acredito pela personalidade do treinador do São Paulo, que ele vá fazer isso. Eu ainda não acredito, mas a gente é interessante o jogo de hoje para ver como ele se comporta em termos de estratégia, como ele se comporta em termos táticos e como ele vai se comportar animicamente se o time, por exemplo, tomar um gol. Porque aí, se o São Paulo toma um gol, não tem necessidade se o Bobadilla está jogando, a substituição é imediata. Entendeu? Não tem que deixar em campo. 22 do primeiro tempo, tomou um gol, Bobadilla, obrigado, vem embora. Sabe, qual o outro que tá mais desgastado aí? Pega a lista aí. O Lucas, vem embora. Deixa os moleques, bota os moleques pra jogar. Entendeu? Acho que tem que ter essa coragem de olhar pra isso também. O Arnaldo falou sobre também questões na escalação do Galo, que também teve jogadores na data FIFA. Vamos colocar aí na tela. Só um detalhe. Seria uma vantagem pro São Paulo escalar um jogador inteiro no lugar do Bobadilla. Por conta do claro, do Galo. Óbvio, são 3 lá contra 1 aqui. Vamos ver o provável Galo, então, que deve entrar em campo. O Galo, essa escalação, hoje é considerado o time titular do Atlético, né? Não tem nenhum problema de lesão ou suspensão. A questão é que essa formação tem esses 3 jogadores da data FIFA desgastados. Alan Franco, Arana e o Júnior Alonso, todos mais ou menos no mesmo lado do campo, se você for observar aí, tá vendo? Tá tudo nesse lado aqui. A minha curiosidade... Vamos observar isso. A gente tá falando do Zubeldia, mas o Milito também a gente tá conhecendo, né? E o Milito surpreendeu muito na primeira partida. O Atlético jogou de uma forma defensiva que eu nunca tinha visto. Marcação individual em todos os jogadores. Eu não acredito que ele faça isso de novo. Jogando em casa. Acho que é um outro tipo de jogo. A gente falou até Alan Franco e Bobadilla, seria um duelo interessante. Os dois estavam na data FIFA e o Alan Franco marcou. O fato dele ser argentino, ele não vai manter o jeito de jogar? Pode ser, mas acho que daí já também não é mais uma surpresa, né? O jogo do Morumbi foi uma surpresa, né? Porque essa escalação, você olha no papel, você fala, quando que um time com Bernard, Scarpa, Hulk, Paulinho e Arana vai jogar só por uma bola marcando individualmente? Ele fez isso. Eu acho difícil repetir porque a atmosfera casa é outra coisa. A Arena MRV lotada, e mesmo que o Galo tenha o resultado, possa jogar pelo empate, naturalmente as coisas... O Arana não passou no meio de campo no Morumbi. O Paulinho ficou marcando o Rafinha. Foi uma surpresa, bem armada pelo Milito.
Então eu vejo, assim como foi o jogo do Brasileiro na MRV, talvez um desenho diferente dos dois, que estamos conhecendo, chegaram mais ou menos no mesmo momento, né, no futebol brasileiro. São dois argentinos que se conhecem, num duelo tático aí, mas o Atlético tem a grande vantagem, além de ter jogadores mais decisivos, de ter uma vitória fora de casa num mata-mata com uma bola do Batalha no final do jogo, né? Em que pese os caras que não estavam, porque estavam nas suas seleções, também esse é o maior período que tanto um quanto o outro treinador teve para treinar o time ou para fazer alguma coisa? Porque o Márcio falou, estou surpreso para ver como vai ser o comportamento do São Paulo. Será que o Zubeldia vai inventar alguma coisa, vai, sei lá, pressionar no começo? Porque teve algum tempo, ao menos, para treinar e tal. De novo, a data FIFA é um tempo relativo, né? Cada um desses times ficou deu folga de 4 dias, fora os jogadores fora, né? Eu acho que nesse momento, a data FIFA para o time brasileiro, para os times brasileiros, é mais ou menos um período de recuperação do que propriamente um período de preparação. O que eu acho é que os dois times estão num estágio da temporada em que o Galo chega agora numa formação titular. O São Paulo acho que tem uma dúvida nesse momento, que é justamente aquela do Luciano ou do William Gomes. O São Paulo chegou uma formação titular, o Ferreirinha se machucou. E depois dessa lesão do Ferreirinha, ele ainda não encontrou uma coisa que lhe satisfizesse, né? Então, esse período pode ter servido para ele depurar alguma coisa em relação ao time, ao Luciano, ao William Gomes. Então. Mas, de resto, assim, eu não vejo... o Milito vai entrar com 3 atacantes, 2 abertos e o Hulk na frente. Não vai. Não fez isso até agora. O Zubeldia vai entrar com 3 zagueiros, vai liberar os alas. Não vai. Não agora, né? Então eu acho que esse tempo de trabalho, de preparo e tal, eu não acredito que seja uma coisa impactante em termos de escalação ou de esquema tático para o jogo de hoje. O Diego Rocha fala, Arnaldo, para. Deu tempo de treinar sim, diz ele aqui, tá? Não. Bom, quem acho teve... que deu também. São 15 dias, são 4... São 11 também, dias, 2 dias de folga, mais 2. Um universo, claro. Jogava quinta, quarta, não, sábado. O que eu estou dizendo, não é que não deu tempo de treinar. O que não é um período que você espere soluções muito diferentes por parte dos treinadores. Não vai ter essa... Então, mas por exemplo, refinamento em bola parada, sim, mas tudo bem, mas isso é o básico, né? Mas é básico, mas não faz diferença, né? Então tá aí, né, galera? É hoje o jogo, vamos pra cima. Tem nada perdido, um gol de vantagem aí pros caras. Vamos embora, vamos pro jogo, eu acredito. São Paulo em mata-mata já apresentou ser um bom time. E no último jogo contra o Atlético Mineiro, aqui no Morumbi, lá a gente jogou bem, cara. Por mais que a gente perdeu, a gente jogou bem. Então vamos embora. Vamos embora e vamos ver o que acontece. Por mais que eles sejam favoritos pelo resultado já, mas jogo é jogo. Só acaba quando o juiz apita, irmão. Vamos embora. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí se você acha que dá pro São Paulo ganhar ou não com essa escalação e vamos pro jogo. Então esquece na Band Esporte aí, link na descrição, valeu? É hoje, vamos São Paulo, vamos pra cima. Vamos tentar aí copar mais uma Copa do Brasil aí.